Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Michele, do terceiro ano. Estamos aqui para mais uma aula. Vocês estão se cuidando, passando álcool em gel nas mãos, utilizando as máscaras, saindo somente quando necessário? Nós aqui das gravações estamos tomando todos os nossos cuidados e as medidas, ok? É muito importante, tá? Então, pegue o seu material, a apostila e o estojo, que nós vamos para a nossa aula 17, é confusão para cachorro. Lembra do texto do cachorrinho chamado Sua Avó? Nós vamos dar continuidade no assunto deste texto, ok? Então, vamos lá. A nossa rotina de hoje, né? Nós vamos trabalhar a parte 2 do É Confusão para Cachorro, página 61. Vamos trabalhar o Entender o Texto, páginas 61 e 62. A atividade 1 da página 62. O Estudar a Língua, páginas 62 e 63. Desafio e Atividade 2, páginas 65 e 66. Produzir o texto, nós vamos analisar o textinho que nós fizemos, página 66. E a tarefinha, páginas 67 e 68, exercícios 1, 3, 4 e 5. Vamos começar? É confusão para cachorro. Agora você já conhece a história de sua avó. Mas será que você entendeu tudo mesmo? Será? Ó, eu vou contar resumidamente a história para vocês, tá? E depois nós vamos prosseguir com as atividades. O texto Sua Avó relata sobre uma garotinha que ia pescar, né? Até fala da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Ela ia pescar com o seu cachorrinho. E ela colocou no cachorrinho um nome muito engraçado. Ela chamava o cachorrinho de Sua Avó, o que gerava uma confusão, né? Quando as pessoas perguntavam para ela qual o nome do cachorro. E ela falava, Sua Avó. E as pessoas achavam que ela estava sendo mal educada, né? Desrespeitando as pessoas em chamar a avó de cachorro. E certo dia ela foi pescar, como sua avó, estava se preparando lá para pescar, colocou a minhoca lá no anzol, bonitinho, e quando ela foi preparar para lançar o anzol na água, com o movimento que ela fez, crianças, o anzol com a minhoca, com a vara de pescar, ela acabou pescando o nariz do sua avó, né? O anzol ficou preso no nariz dele. E o sua avó, imagine, né? O cachorro com o anzol preso no nariz. Fez o maior escândalo. Saiu correndo com a vara de pescar pendurada, né? Ela saiu correndo atrás do cachorro. Uma velha que estava passando por ali achou que estava acontecendo algum incêndio, né? Tamanho escândalo que o cachorro estava fazendo. Saiu com um balde d'água correndo atrás da menina. E de repente estava tendo lá num clube ali perto um campeonato, né, com cavalos, né, de uma hípica, todo mundo chique, e não tinha cercas como tem hoje. O sua avó entrou ali com tudo. O cavaleiro que estava em cima do cavalo caiu no chão com a cabeça dentro do balde da velha que estava segurando o balde com água. Foi a maior confusão, a maior vergonha. Aí apareceu o veterinário perguntou como é que chamava o nome do cachorro, e aí ela respondeu, sua avó. E como sempre dava confusão, o veterinário ficou bravo com ela, falou, o que é isso, menina? Mais respeito, eu vou falar ali para sua avó que você está faltando com educação comigo. Aí ela falou, não, o nome do cachorro é sua avó. E nisso, o cachorro, observando que o veterinário foi bravo com a menina, coisa que normalmente os cachorros, né, não admitem, eles defendem o dono. Ele foi morder o veterinário. E quando ele mordeu o veterinário, o anzol saiu do nariz dele, né, e foi parar no veterinário, que teve que ir ao médico para fazer o procedimento para tirar, mas ainda bem que acabou saindo o anzol, né, do nariz do cachorro, sua avó. Então foi assim um dia com uma grande confusão.
né? Uma história divertida e engraçada, né? Dessa menininha. E nós vamos trabalhar hoje o entender o texto dessa história, tá? Nós contamos a historinha do texto aqui na aula passada. Pedimos para vocês fazerem a leitura do texto novamente em casa, para agora nós estarmos preparados para fazer o entender o texto. Vamos lá? Entender o texto. Qual é o assunto do texto Sua Avó, Meu Bacê? Lembrando que sua avó está escrito em letra maiúscula, tá? Página 61. Que nós falamos também sobre substantivo próprio, né? Sua avó era o nome do cachorro. Você aí agora se relembrando da história, você sabe qual é o assunto do texto? Sabe, né? Vamos lá, olha só. As confusões causadas por um cachorro bacê chamado sua avó. E quanta confusão sua avó causou, hein? Tá? Lembrando que vocês não precisam fazer agora correndo, vocês podem assistir a videoaula novamente com calma e colocar as respostas de acordo com o entendimento e as palavrinhas de vocês, ok? Vamos para o exercício número 2. Essa é uma história de memórias. Isto, quando os fatos narrados aconteceram na vida da personagem que conta a história. Quando? Ó, lembrando aqui que memórias é o nome que se dá ao relato escrito de uma pessoa a partir de fatos vividos por ela. Então, foi um fato vivido pela personagem, a garotinha, né? E qual foi? Quando? Olha só, crianças. Aconteceram quando a personagem que conta a história era criança, né? Ela fala que aquilo se passou há muitos anos atrás, quando ela tinha um cachorrinho, quando ela era ainda uma garotinha. Então, aconteceu quando ela era criança, tá? Número 3. Por que a personagem que conta a história adorava quando alguém perguntava o nome do cachorro? Por que ela gostava quando alguém perguntava? Você já sabe, né? Causava aquela confusãozinha divertida. Porque ela se divertia com a confusão provocada pelo nome do cachorro. Então, para ela era uma situação divertida, né? Ver as pessoas bravas quando ouvia sua avó. Ok? Podemos passar? Continuando ainda na página 62, tá? Descreva o cão dessa história. Descrever é como quando nós vamos falar as características. Lá no texto fala quais eram as características do cachorro. Você se lembra? Olha só. Era um cão da raça Bacê, comprido, baixinho, de pernas tortas e nariz gelado. Isto. Tinha cor marrom e um rabo comprido, sempre balançando de um lado para o outro, porque era um cão alegre. Então, aqui ela descreveu, ela falou as características do cãozinho, tá? Vamos para a questão número 5. Por que o cachorro mordeu o nariz do veterinário? Lembra que eu comentei agora? Normalmente os cachorros defendem os donos, não é, crianças? Então, vamos lá, ó. Porque o cão percebeu que o veterinário tratou mal a garota. Vocês lembram por que o veterinário tratou mal a garota? Porque ele ficou bravo quando ela falou que o nome do cachorro era sua avó. Ele achou que a menina estava desrespeitando ele, né? Agora, aqui na página 62, era uma atividade, né,
para nós fazermos na sala de aula, adaptar, né? Recontar oralmente a história do sua avó, o meu bacê, tá? Nós iríamos fazer isso, né, com os colegas, mas como neste momento nós não estamos nos podendo nos reunir, fica aqui a nossa sugestão. Se você quiser contar em forma de um videozinho e mandar para a sua professora, eu tenho certeza que ela irá gostar, tá? O que você vai fazer? Você vai, olha só, os colegas, né, irão se reunir para que eles prestem atenção ao seu relato. Siga as orientações que estão no quadro abaixo. Ou seja, se você, uma sugestão, se você quiser recontar oralmente a história, o sua avó, o meu bacê. Lembrando que eu fiz isso na aula de hoje. Eu recontei oralmente a historinha que nós havíamos trabalhado na aula passada. Conte o que lembrar, não invente fatos. Nós estamos recontando uma história, um fato. Então, nós não podemos colocar fatos da nossa cabecinha, inventar. Fale de modo, né, que todos possam ouvir. Evite repetir a todo momento e daí, então, tipo assim. Lembra que nos textos nós ensinamos expressões repetitivas? Não deixa o texto bonito, tá? E acrescente a seu relato gestos e expressões do rosto que combinem com o que é contado. Então, fica aqui uma sugestão, tá? Se você quiser fazer esse videozinho recontando a história e mandar para a sua professora, eu tenho certeza que ela irá gostar. Olha a nossa câmera aqui. Agora, crianças, nós vamos falar um pouquinho sobre os sinais gráficos, porque nós vamos ver os sinaizinhos gráficos na página 63, né? O estudar a língua com dicas de acentuação. Nós já trabalhamos, mas vamos voltar nesse assunto, tá? Sobre a importância dos sinais de pontuação, tá? Uma palavrinha com um acento pode mudar totalmente o seu significado. Por isso que é importante colocarmos corretamente o acento nas palavras, tá? O acento agudo e o acento circunflexo, eles alteram a pronúncia ou o som das vogais, tá? Mudam o som. O acento agudo, o timbre fica mais aberto, tá? Quando a gente fala assim, ó, a, é, né? Árvore, fica um timbre mais aberto. Até a nossa boca, né? Nós abrimos mais um pouquinho para falar palavrinhas que têm um acento agudo. Árvore. Já o acento circunflexo, que vocês chamam de chapeuzinho, mas ele se chama acento circunflexo, o timbre fica fechado. Eu falo que fica mais grave, mais forte, né? Vovô. A boca fecha mais um pouquinho, tá? Vamos continuar. Olha aqui, o tio, tá? Ele não é propriamente um acento, mas ele é um sinal responsável pela nasalização do O e do A. O que é nasalização, professora? Quando nós falamos e o som parece que sai um pouquinho pelo nariz. Se vocês colocarem a mãozinha no nariz, aqui assim, vocês vão sentir, né? Parece que o som sai um pouquinho pelo nariz. Então, nós falamos de nasalização. E o cedilha? Agora, né, que nós estamos usando ele na apostila. Cedilha é semelhante a uma vírgula. E fica na letrinha, qual letrinha? Isso, na letrinha C, indicando que ela tem som de S, tá? Então, muda o som. Agora, vamos para a apostila. Na página 63, estudar a língua, tá? Você sabe quais são os sinais gráficos na língua portuguesa e para que eles servem? Sim, vocês sabem, né? Estamos fazendo a revisão, nós já trabalhamos. Os sinais gráficos mudam o modo de
pronunciar, de falar as palavras. 2 desses sinais são o acento agudo e o acento circunflexo, que nós acabamos de falar. O acento agudo, olha, vovó. Falem comigo, abriu até mais a boquinha, ó, próxima palavrinha. Picolé. Vocês viram que o E ficou mais aberto, né? Agora vamos falar aqui as palavrinhas que estão na apostila. Acento circunflexo. Vovô, crochê. Fica um sinal mais grave, parece que mais forte, né? Outro sinal gráfico é o tio, que nós acabamos de falar, que indica nasalização, ó. Romã, põe a mãozinha perto do seu nariz. Anões, tá? Então, indica nasalização. Há também a cedilha, tão importante, que dá à letra C o som de EC, né? Ou de S. Cedilha, por exemplo, açaí, coçar, tem esse som de S, né? De S. Se você não colocar a cedilha ou esquecer, fica acair ou cocar. Tá vendo como é importante? Continuando. Leia o poema a seguir que trata desse assunto. Então, vamos ler junto comigo? Abre aí na página 63 e vamos falar esse poeminha. Vamos ler. Nas letras, o acento não serve para assentar. Ao contrário, fica lá em cima, coroando a letra, fazendo a diferença, a não ser que seja a cedilha, que transforma o C em S bem no meio do açude. O agudo é a agulha cobrindo o som, abrindo a vogal. O circunflexo é circunspecto, um chapéu lá no teto, bem lá em cima de você. A palavrinha você. E o tio até parece o bigode do meu tio Tião, nasalando o A e o O, mas as outras não. Palavras Guto Lins, tá? Então, tá falando aqui de uma forma bem divertida sobre a acentuação das palavrinhas, né? Vocês observaram? Tem até alguns enigmazinhos aqui, algo para a gente descobrir. Vamos lá? Vamos descobrir? Então, aí, ó, na página 64. Agora, responda oralmente as questões. Vamos respondendo junto comigo aí na sua casa. Na segunda estrofe, o acento fica lá em cima. Onde fica o acento lá em cima? Onde que fica o acento? Ah, ele fica em cima de uma vogal. Muito bem. Por que é usada a palavra coroando? Por que fala que ele fica lá em cima coroando a palavra? Onde que nós colocamos a coroa? Isso, em cima de nossa cabeça, tá? E o acentinho também fica em cima das letrinhas, ok? Por que esse acento faz a diferença? Por que o acento faz a diferença nas palavrinhas? Muito bem, você sabe, né? Porque muda o som, muda a pronúncia. E às vezes muda até o significado da palavrinha, como nós vamos ver daqui a pouco. A próxima. Quanto à terceira estrofe, explique esta afirmação. A cedilha transforma o C em S bem no meio do açude. Como assim, professor? O que açude tem a ver com a letrinha S? Com a letrinha C cedilha? A palavrinha açude, olha aqui, tem a letrinha C cedilha. C cedilha com U, fica com som de
açude. Vamos para número 3. Na quarta estrofe, por que o acento agudo é agulha, professora? O que tem a ver? É uma brincadeira, crianças. Olha aqui o é com a agulha. É porque o sinalzinho parece o formato de uma agulha em cima da letrinha. Tá bom, crianças? E aqui eu vou mostrar na lousa, vou pedir para acompanhar na lousa junto comigo, que eu vou mostrar para vocês porque é importante nós acentuarmos corretamente as palavrinhas. Lembra que eu falei que muda o significado? Às vezes, eu falo para meus alunos, eles acham graça. Tem gente que faz até alguns cartazes aí que fica bem estranho algumas palavrinhas quando coloca o acento no lugar que não precisa. Olha só. Baba. O bebê baba muito. O bebê... Peraí, vou escrever mais aqui para ficar melhor para vocês observarem. Baba. Não é? Se eu colocar o acento, percebem como vai mudar o significado? Olha aqui, se eu colocar o acento no A, vai virar babá. Isso, a babá cuida muito bem do bebê. Tá vendo como muda a palavrinha? A próxima. Olha aqui. Carne. Eu gosto de comer carne no almoço. Não tem nenhum acento. Mas se eu colocar o acento circunflexo, vai virar carnê. A mamãe esqueceu de pagar o carnê que venceu hoje, né? É a conta, é o boleto. Viu como é importante? O próximo, ó. Secretaria, né? A secretaria da escola está aberta. Agora, e se eu colocar o acento, ó? Olha como fica. A secretária faltou hoje no serviço. Viu como muda? Um acento muda a palavrinha? Agora, o que as crianças na sala acham muito divertido. Água de coco. Tem que ter o maior cuidado. Se você colocar o acento no lugar errado do coco, o coco vira cocô. Eu já vi alguns lugares em barraquinhas que ao invés de água de coco, colocaram o acento. Olha o que vira. Água de cocô. Não, professora, não dá, né? Assim não dá. Então, por isso que nós temos que prestar atenção na importância da acentuação das palavrinhas. Nós vamos ver na apostila, ó. O maio, se você colocar o acento, ele vai virar maiô, que é aquela roupa que a gente usa para ir à praia, para ir à piscina, ok? Então, isso aqui foi só alguns exemplos, tá, crianças? Não precisam copiar, não precisa registrar no caderninho, foi só a nível de conhecimento. Agora, vamos voltar para o nosso material aqui, para a apostila, tá? Vamos continuar na página 64. Aqui. Vamos para o exercício 4. Na quinta estrofe, o que significa circunspecto? Tá? O que é? É algo sério, crianças, tá? Olhem que bonitinho aqui o você com o chapéuzinho na apostila. Lembrando que não é um chapéu, é um acento circunflexo. Explique o verso. Um chapéu bem em cima de você. É o que nós acabamos de falar. Está relacionado ao acento circunflexo, que vocês falam que é o chapéuzinho, tá?
Na sexta estrofe, o que significa nasalar? O A e O. É que tem um som, né, que sai pelo nariz, a gente sente uma vibração. Depois, explique a frase destacada nesses versos. E o tio até parece o bigode do meu tio Tião. Nasalando o A e o O. Significa que o tio, né, ele recai sobre as vogais A e O, e não sobre as vogais E e a letrinha E. Tá? Interessante, né? Agora vamos continuar na página 65, tá? Desafio. Vamos ver se você consegue resolver esse desafio. Lemos nos 2 primeiros versos, nas letras, o acento não serve para sentar. Como assim? O acento não serve para sentar? Vamos observar a escrita da palavra? Acento está escrito com C. E o outro acento que serve para sentar, com 2 S's. Vamos lá, ó. Como se escreve o nome da parte da cadeira em que as pessoas sentam? Como que escreve? Olha a diferença. Acento com 2 S's, não é? Acento de acentuar a letrinha. Entenderam? 2. Esse acento aqui é de sentar. O significado do acento que usamos nas palavras não tem nada a ver com o da parte da cadeira em que as pessoas sentam, viu, crianças? Tem até a pronúncia, o som igual, mas a escrita é diferente. Em que, então, o poeta se baseou para escrever este verso? Em que o poeta se baseou? Na pronúncia igual. Ele quis lançar um desafio de acento com 2 S's e acento com a letrinha C. Tá bom? Eu queria ver se você ia descobrir a diferença. Continuando. Agora nós vamos colocar isso em prática. Olha a importância do acento na palavrinha, como eu expliquei ali na lousa. Em cada par a seguir, há uma palavra com acento e outra sem acento. Escolha a palavra que completa corretamente as frases. Parar ou para? Olha aqui. Deixa chorar, Maria. Então, como é que fica? Para de chorar, Maria. B, é castanha do para ou castanha do Pará faz bem à saúde? Você já percebeu, castanha do Pará. Muito bem. 2, maiô e maio. No mês de, o clima é muito agradável. Qual palavrinha que nós vamos colocar? Maio. No mês de maio, o clima é muito agradável. Eu comprei um novo para ir à praia. Comprei um maiô novo para ir à praia. Tá? Viu como é importante? Aí foi da página 65. Agora nós vamos para a página 66, a continuação. Piás ou pias? No Rio Grande do Sul eles usam um desses termos. Ó, no Rio Grande do Sul, os meninos são chamados de piás, né? Eles usam muito essa expressão. Agora, lá de casa, o que a gente tem em casa? Todas as pias da casa estão com vazamento. 4, bobo e bobó. O de camarão é uma comida baiana deliciosa. O bobó de camarão. B, o palhaço imitava o bobo ou o bobó? Você sabe. O palhaço imitava o bobo da corte. Viu? Eu falo que é aprendendo, divertindo até, né? Vamos continuar.
Aqui, criança, nós fizemos o textinho na aula passada, tá? E agora nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre a importância da revisão de um texto, tá, crianças? Por que é importante, quando você termina de fazer uma produção, analisar, ler com calma cada parágrafo, verificar se o texto tem começo, meio e fim, verificar se você colocou o parágrafo no lugar certo, verificar se você começou com letra maiúscula, se colocou todos os sinais de pontuação corretamente, se no seu texto não há expressões repetitivas como e daí, aí, então, o texto fica feio, né? Quando nós vamos ler. Então, é importante a revisão para nós analisarmos se nós seguimos todas estas regrinhas de estruturação de texto, ok? Vamos voltar um pouquinho nessa aula de revisão de texto. Olha, a revisão é um momento importante para que possamos avaliar o que escrevemos, se está fácil de entender a mensagem do texto, tá? Às vezes, para você, na sua cabecinha, está claro o que você está querendo dizer, mas se você não colocar aquilo corretamente no papel, quem for ler o texto, às vezes não consegue entender a mensagem que você está querendo transmitir, tá? Então, neste momento, conseguimos ver se temos que fazer algumas mudanças. Ah, colocou palavrinha errada? Apaga. Começo de frase com letra maiúscula. Terminou o parágrafo? Ponto final. Por conta de repetições de palavras, de personagens. Então, olha lá, crianças, revisar um texto exige pensar se está de acordo. Será que você colocou o título de acordo com o assunto que você está escrevendo? A estrutura do texto. O texto tem começo, tem meio, tem fim, tá? Divisão do texto em parágrafos. Nós falamos que o parágrafo tem que deixar o recuo. Eu falo para os meus alunos, deixa um dedinho de espaço. Início de parágrafo, letra maiúscula, crianças. Não esqueçam dessa regrinha, é muito importante, tá? Uso de sinais de pontuação para melhor compreensão do texto, tá? Vai ter fala neste texto. Antes da fala, coloca os 2 pontos. Na fala seguinte, começa antes da fala com um sinalzinho de travessão. Letra maiúscula. É uma pergunta, ponto de interrogação. Está querendo expressar um sentimento, uma alegria, tristeza? Ponto de exclamação. Para quem for ler, entender a mensagem corretamente. Uso de letra maiúscula. A utilização correta da ortografia. É com S, é com Z, é com X, com CH, pesquisa a palavrinha. Os personagens, está de acordo? Você colocou o personagem? Ah, lembra que nós falamos, para um bom desenvolvimento de um texto, olha como é importante ter onde aconteceu a história. Lá no textinho do cachorro da confusão, falou onde aconteceu, falou quando aconteceu, ela citou como aconteceu, tá? Como que aconteceu tudo, ela foi pescar, pescou o nariz do cachorro. O conflito, o problema é o que aconteceu lá no textinho. Ela pescou o nariz do cachorro, o cachorro saiu correndo, entrou no clube, deu a maior confusão. E a solução, teve solução o textinho? Teve. O cachorro foi morder o veterinário, o anzol saiu do nariz dele, né? O veterinário foi lá tirar o anzol, mas terminou tudo bem. Então, teve um começo, o desenrolar da história, que é o meio, e o fim. Por isso que é importante termos este momento da revisão, tá? A pontuação, como eu falei, torna mais fácil a compreensão do texto. Por exemplo, a falta de travessão atrapalha o autor identificar de quem é a fala. Se você não põe travessão, quem vai ler, às vezes, não vai entender que aquilo é uma fala. Se você não colocar os 2 pontos, olha, a pessoa não consegue achar onde inicia
a fala do personagem. Então, tem que colocar os 2 pontos, se for fala. Seguinte, tá? A vírgula, que é usada para separar itens. E também auxilia no tempo da leitura, né? Para você dar a pausa corretamente. A falta do ponto final. Olha, às vezes vocês esquecem o ponto final. Não pode para saber que aquele parágrafo terminou. Sinalzinho de interrogação quando for pergunta, sinalzinho de exclamação quando você quiser expressar um sentimento. Resolver alguns problemas do texto, como evitem, crianças, repetições excessivas dos personagens e até das palavrinhas tão comuns como e, aí, então, daí, tá? Evitar colocar muitas vezes. Trechos confusos, às vezes você começa a escrever e fica confuso aquilo, né? Ou a omissão de partes importantes da história. Às vezes você sabe o que você quer escrever, mas se você não coloca aquilo de forma escrita no papel, quem for ler não entende algum fato importante que você omitiu, ou seja, deixou de esclarecer, de escrever. Tá? Então, aqui nós trouxemos para vocês na aula passada o texto A Fuga de Bia, que foi um fato que aconteceu. Tá? Vou fazer para vocês a leitura deste textinho. Eu me chamo Ana, eu tinha uma cachorrinha poodle chamada Bia. Então, parágrafo, letra maiúscula, tá? Seguimos aqui o que falou sobre a estruturação do texto. É o começo do texto. Bia era filha do cachorrinho da minha avó. Olha a vírgula. O Nick, ela era muito carinhosa. Ponto final, terminei este parágrafo. Agora o desenvolvimento da história. O meio. Certo dia, um rapaz estava pintando minha casa e nós não estávamos. Mas, ao chegar, o rapaz falou. Vai ter fala. Então, antes, 2 pontos. Antes da fala do personagem. Dona Michelen, tenho uma notícia ruim. Ele estava nervoso, então, ponto de exclamação. Sem querer, deixamos a cachorrinha fugir na hora do almoço. Minha mãe respondeu. Vai ter uma fala. 2 pontos. Travessão. Fala dela. O senhor deveria ter nos avisado na hora. Ela ficou brava. Então, olha só, parágrafo novamente. Entramos no carro e saímos à procura de Bia, perguntando para todos da rua. Ó, agora entrando na parte final da história. Uma criança disse que viu um garoto com uma cachorrinha parecida com a Bia no colo e nos levou até o local. Parágrafo novamente, letra maiúscula. Por nossa sorte, encontramos a Bia. Ela estava bem. Foram momentos de angústia, mas que resultou em um final feliz. Hoje não temos mais a Bia. Ela ficou velhinha e morreu, mas está presente em nossos corações. Então, foi um fato que aconteceu, uma historinha simples, vocês viram, mas que seguimos todas, né, as regrinhas para uma boa produção de texto. Começo, meio e fim. Evitamos repetições excessivas, parágrafo com letra maiúscula, colocamos a pontuação, ponto final, a vírgula, 2 pontos, travessão, tá? Então, vocês viram que seguindo todas essas regrinhas de produção, fica de fácil compreensão para o leitor o acontecimento da história, tá? Então, aqui vocês não precisam copiar esse texto, foi para análise, para entendimento, ok? Agora, nós vamos para o momento da nossa tarefinha, isto. Vocês vão fazer os exercícios 1, 3, 4 e 5, das páginas 67 e 68, tá? É o que está aqui, ó, o em casa. Façam a tarefinha,
Qualquer dúvida, tá? Entre em contato com a professora de vocês. O roteirinho da nossa aula de hoje, assistam a videoaula com calma, prestem atenção, tá? Façam os exercícios da apostila de acordo com o entendimento de vocês. Façam a tarefinha, que são os exercícios 1, 3, 4 e 5, das páginas 67 e 68. Tira uma foto da sua atividade, mande para a sua professora. Qualquer dúvida, ela irá lhe ajudar. Obrigada, até a próxima aula. Tchau!